Uma casa comum, uma família aterrorizada e um mistério que desafia a ciência até hoje. O caso do poltergeist de Enfield não é apenas um dos eventos paranormais mais documentados da história, mas também um dos mais polêmicos. Vozes assustadoras saíam da boca de uma menina de apenas 11 anos. Objetos voavam e até mesmo policiais testemunharam eventos inexplicáveis. Por outro lado, alguns acontecimentos podem indicar que é tudo uma grande farsa. Será? O que realmente aconteceu naquela casa? Até o Ed e a Lorraine Warren, os demonologistas mais famosos do mundo, entraram na história. Mas qual foi o real papel deles nesse caso? Oi, pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Jaque Tourinho. Se você gosta de mistérios, crimes perturbadores e histórias de terror que vão te deixar sem sono, aqui é o seu lugar. E se você gosta de conteúdos como esse, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, compartilha com os amigos e ativa o sininho para não perder nada. Agora senta que vai começar a história de hoje. Nos anos 70, no bairro de Enfield, mais precisamente na Green Street, número 284, em Londres, vivia a família Hodgson. Peggy era uma mãe solteira tentando criar seus 4 filhos sozinha. Janet, de 11 anos, Margaret, de 13 anos, Billy, de 7 anos e Johnny, de 10 anos. Peggy era muito bem vista pelos seus vizinhos, que valorizavam o esforço daquela mãe para criar os 4 filhos sem uma figura paterna. A vida da família era muito difícil. Orçamento apertado, 4 filhos pequenos para criar. A casa em que eles viviam fazia parte de um programa habitacional para famílias de condição financeira baixa. E foi na noite de 30 de agosto de 1977 que Janet e Margaret estavam no quarto quando ouviram batidas altas vindo das paredes. As meninas pensaram que era o irmão mais novo, o Billy, que estava brincando, então ignoraram. Mas minutos depois, uma cômoda super pesada deslizou sozinha pelo chão, bloqueando a porta do quarto. Então a Peggy correu para ver o que estava acontecendo e, ao tentar empurrar o móvel de volta, ela sentiu uma força invisível impedindo. Algo estava ali, algo que ninguém conseguia ver. A Peggy ficou aterrorizada e correu até a casa do vizinho, o Vic Nottingham, pedindo ajuda. Ele era um homem forte e não costumava acreditar em coisas espirituais. Então o Vic entrou na casa para investigar e adivinha? Também ouviu batidas misteriosas e sentiu uma presença estranha. Sem saber o que fazer, eles decidiram chamar a polícia. A oficial Carolyn Hips foi uma das primeiras a chegar. Ela conversou com a Peggy, que estava visivelmente abalada, e ouviu os relatos sobre a mobília se movendo sozinha, batidas inexplicáveis e até objetos sendo arremessados. A família já morava na casa há alguns anos e nunca tinha presenciado nada do tipo. Junto com a Carolyn havia outro policial, mas não existem registros com o nome dele. Ele não quis se envolver pelo jeito. Os oficiais fizeram uma inspeção pela casa, procurando qualquer sinal de invasão ou arrombamento que pudesse explicar os tais barulhos. Verificaram portas e janelas, mas tudo parecia trancado e muito seguro. Enquanto conversavam com a família e tentavam entender a situação, algo realmente estranho aconteceu. Uma cadeira que estava no chão da cozinha deslizou sozinha por quase 1 metro diante de seus olhos. Carolyn inspecionou a cadeira imediatamente para tentar encontrar alguma explicação lógica. Ela verificou se haviam fios, cordas ou qualquer tipo de truque que pudesse ter feito a cadeira se mover, mas não encontrou nada. A experiência foi tão estranha que a Carolyn registrou o incidente oficialmente no relatório da polícia, descrevendo que não conseguia encontrar uma explicação racional para o que testemunhou. Apesar disso, ela afirmou que a polícia não poderia intervir, pois não havia nenhum crime envolvido. Sem poder ajudar, a polícia recomendou que a família buscasse especialistas. Foi então que o caso chegou à imprensa. Peggy Hodgson e seus vizinhos entraram em contato com o jornal britânico Daily Mirror, que enviou uma equipe para investigar toda a história. Douglas Benz, jornalista, e Graham Morris, fotógrafo,
chegaram à casa e foram recebidos por Peggy e as meninas. Elas relataram o que estava acontecendo, mas no início o pessoal do jornal não viu nada. Só depois que a equipe saiu da casa e retornou algumas horas mais tarde, foi que os fenômenos começaram. Eles presenciaram objetos sendo arremessados pelo quarto e brinquedos voando sozinhos. O fotógrafo Graham Morris conseguiu capturar algumas das primeiras imagens documentadas no caso, incluindo a famosa foto de Janet sendo supostamente levitada. Essa foto é bem polêmica. O caso teve uma repercussão muito grande e a Sociedade de Pesquisas Psíquicas, a SPR, que é um grupo britânico dedicado ao estudo do paranormal, decidiu investigar. O primeiro investigador a chegar à casa foi o Maurice Grosse, um engenheiro e pesquisador da SPR. Ele já havia tido uma experiência paranormal pessoal quando sua própria filha faleceu em um acidente de moto. Com isso, o Maurice se tornou um estudioso do sobrenatural. Ele foi um dos principais responsáveis por documentar o caso Enfield. Outro membro da Sociedade de Pesquisas Psíquicas, o jornalista e escritor Guy Lyon Playfair, se interessou pelo caso e se juntou à investigação de Grosse. Janet era a principal testemunha dos fenômenos, e com o passar do tempo, os investigadores perceberam que ela parecia ser também o foco das manifestações. Os vizinhos que moravam do outro lado da rua contam que certa vez viram a Janet sendo arremessada contra as paredes do seu quarto. A menina descreveu a sensação como se algo invisível estivesse segurando seu corpo no ar e jogando-a com força. Janet começou a relatar que sentia uma presença dentro dela, como se estivesse sendo controlada por algo invisível. Pouco tempo depois, sua voz começou a mudar de maneira assustadora. Os primeiros registros dessa mudança aconteceram entre o final de 1977 e o início de 78, quando Maurice Grosse e Guy Lyon Playfair estavam gravando entrevistas com a Janet e outros membros da família. A primeira vez que Janet falou com a voz diferente foi inesperada e muito chocante. Durante uma sessão de perguntas, os investigadores começaram a notar que Janet mudava de comportamento. De repente, ela falou com uma voz grave e rouca, completamente diferente da sua voz normal. Então a voz disse: "Eu sou Bill. Eu vivi e morri nessa casa." Gente, eu vou mostrar esse áudio no final do vídeo, tá? No começo, os pesquisadores pensaram que a menina estava fingindo, mas algo bizarro aconteceu. A voz continuava mesmo quando Janet fechava a boca. Os investigadores tentaram entender o que estava acontecendo e começaram a fazer perguntas para a entidade. A voz, inclusive, revelou detalhes de sua morte. Bill Wilkins afirmou que morreu dentro da casa, na sala de estar e sentado numa poltrona. Disse também que teve um derrame cerebral e ficou cego antes de morrer. A família nunca havia ouvido falar de Bill Wilkins antes e nem tinha como eles saberem essas informações sobre o antigo morador. Mas claro que os pesquisadores foram tentar descobrir algo sobre o tal Bill. E realmente ele morou na casa e morreu exatamente da maneira que a Janet descreveu. Bizarro, né? Seu filho quem confirmou todos esses detalhes. E para tentar provar que a Janet não estava fingindo, os pesquisadores fizeram um teste um tanto curioso. Maurice Grosse pediu para a menina encher a boca de água enquanto falava. Agora olha isso. Mesmo com água na boca, a voz continuava saindo, o que era fisicamente impossível para uma criança. Além disso, um médico analisou Janet e disse que para produzir aquele tipo de voz, ela teria que forçar as cordas vocais de um jeito que poderia causar danos permanentes. Mas a menina não apresentava nada, nem um sinal de esforço ou dor, nem inflamação na garganta, tudo perfeitamente normal. Com o passar do tempo, as coisas pioraram e Janet começou a sofrer agressões invisíveis. Ela disse que era empurrada, chutada e arrastada pela cama. Algumas testemunhas disseram ter visto almofadas e cobertores sendo puxados por forças invisíveis enquanto a Janet dormia. Em uma das vezes, ela foi encontrada enroscada dentro de uma gaveta do armário, sem nem imaginar como foi parar ali.
Um dos momentos mais assustadores, segundo a Janet, foi quando ela acordou com uma mão invisível segurando seu pescoço e tentando estrangulá-la. Ela sentiu que estava morrendo, que algo ali queria tirar a sua vida. Gente, é uma situação desesperadora, né? Imagina ela passando por tudo isso, a família presenciando toda a situação. Meu Deus. Além dos ataques físicos, Janet afirmou que sentia presenças estranhas constantemente. Ela ouviu os sussurros e risadas nos cantos escuros da casa. Algumas noites, acordava sentindo uma respiração quente no seu rosto e tinha a sensação de que alguém estava sentado em sua cama, mesmo quando ela estava sozinha. E detalhe, tá? Essa sensação de ser observada não sumiu nem anos depois, mesmo quando a Janet já não morava mais na casa. Ela disse que sabia que algo estava sempre ali, só esperando o momento para se mostrar. Gente, Deus que me livre. Olha, eu não gosto nem de imaginar a sensação. Bom, gente, agora vem a parte polêmica do caso. Durante as investigações, em alguns momentos, parecia que a Janet estava enganando os estudiosos e os investigadores também. Às vezes ela parecia meio irônica, debochada, dissimulada talvez. E aí ela foi flagrada tentando simular alguns fenômenos como mover objetos ou fazer barulhos estranhos, enquanto os investigadores estavam na casa. O ponto mais complicado foi quando algumas pessoas viram a menina dobrando uma colher de maneira intencional. Esse evento fez a família cair em total descrédito e muitos estudiosos abandonaram o caso. Maurice Grosse, no entanto, acreditava na garota e, apesar de achar que algumas coisas foram realmente aumentadas, ele sabia que a história era real. O Morris, que fazia as fotografias, também quis continuar o caso, mas já não tinha o mesmo interesse de antes. Mais tarde, Janet cometeu, digamos, outra gafe. Em uma entrevista, quando a jornalista perguntou se ela era assombrada por um poltergeist, ela inesperadamente respondeu que não. E para piorar a situação, a sua irmã, a Margaret, rapidinho deu um tapa no braço, como se estivesse repreendendo a irmã mais nova. Obviamente que as pessoas que não acreditavam na história usaram essa cena como argumento para dizer que as meninas estavam inventando tudo aquilo. Era tudo um cenário montado. Um outro fato muito curioso: Maurice Grosse disse ter ouvido uma voz familiar na casa. Ele acreditava que era a voz da sua filha Anne. A voz teria se manifestado enquanto ele estava sozinho na casa. Ele acreditava que a voz era uma comunicação espiritual da sua filha para ajudá-lo a lidar com a dor da perda e dar forças para o pai seguir no caso. Esse fato fez o Maurice se dedicar ainda mais e se tornar ainda mais comprometido em ajudar a família. Para muitos, isso aumenta a complexidade do caso Enfield, mostrando que ele não estava apenas envolvido como investigador, mas também como alguém profundamente marcado pela perda e em busca de respostas espirituais. Esse episódio também gerou críticas entre os céticos, que argumentam que Grosse poderia ter sido influenciado emocionalmente durante as investigações, o que pode ter afetado a sua objetividade. Maurice chegou a entrar em contato com Chico Xavier para tentar alguma comunicação espiritual com a filha, mas o médium brasileiro não participou do caso de Enfield. Segundo relatos, Chico Xavier teria tranquilizado Maurice, afirmando que sua filha estava bem no plano espiritual e que ele deveria continuar seu trabalho com a investigação paranormal, pois o caso Enfield exigia sua atenção. O contato com Chico Xavier teve um efeito profundo sobre Maurice Grosse, pois ele se sentiu mais confortável emocionalmente e mais confiante sobre a importância de seu trabalho. Isso também ajudou a reforçar a ideia de que havia uma conexão espiritual profunda envolvida no caso, algo que o Maurice acreditava ser uma explicação válida para os fenômenos observados em Enfield. E sobre a famosa e controversa foto de Janet levitando. As imagens foram capturadas pelas câmeras instaladas por Morris e foram várias fotos em sequência. Muitos dizem estar claro que a imagem mostra a garota dando um salto.
Mas, para os pesquisadores Gross e Playfair, Janet está sendo empurrada e a imagem mostra claramente a manifestação real do poltergeist. O caso ficou tão famoso que chamou a atenção de Ed e Lorraine Warren, os demonologistas mais conhecidos do mundo. O casal Warren já tinha investigado outros casos famosos, como Amityville e Annabelle, e acreditavam que Enfield poderia ser mais do que um simples poltergeist. Poderia ser uma entidade demoníaca tentando possuir Janet. Ed Warren acreditava que o espírito que falava através de Janet era apenas um disfarce para algo muito pior. Lorraine era médium e disse que sentiu uma presença obscura e maligna na casa. Mas, diferente do que vemos em Invocação do Mal 2, a participação dos Warren foi bem curta. Os pesquisadores britânicos Gross e Playfair não gostavam dos métodos do casal e os acusaram de sensacionalismo. Inclusive, o Ed Warren teria dito a Gross que o caso era uma mina de ouro para os investigadores devido à grande atenção da mídia e que poderiam render lucros a quem estivesse à frente das investigações. O Gross teria respondido ao Ed dizendo que não estava ali por dinheiro, mas sim por respostas. Claro que tudo isso levantou ainda mais suspeitas sobre o caso, com os céticos levantando os reais interesses dos investigadores. Em uma entrevista na década de 1980, Margaret e Janet confessaram que algumas das atividades foram realmente encenadas. No entanto, elas afirmaram que 98% dos eventos foram genuínos e que apenas 2% foram brincadeiras. Em 2016, durante uma entrevista para o Daily Mail, Janet confirmou que, na época, às vezes forjavam algumas coisas para testar os investigadores. Ela disse: "Nós brincamos um pouco, mas apenas porque queríamos ver se os investigadores perceberiam. Mas tudo o que aconteceu foi verdade e foi muito pior do que qualquer coisa que pudéssemos fingir." As meninas admitiram ter forjado algumas batidas nas paredes e movimentos de objetos. Apesar disso, Janet sempre insistiu que os eventos mais assustadores, como levitações, ataques e a voz de Bill Wilkins, foram totalmente reais. Até hoje, o caso Enfield divide opiniões. Os céticos afirmam que, se parte dos fenômenos foi encenada, o caso inteiro pode ter sido uma farsa bem montada. No caso da voz do Bill, especialistas em ventricologia apontam que crianças podem aprender a produzir vozes estranhas, especialmente se treinarem. Janet poderia ter forçado as cordas vocais para criar o som rouco, mesmo que isso fosse desconfortável para ela. Além disso, um ventríloco profissional analisou as gravações e afirmou que Janet poderia ter fingido a voz sem dificuldades. Muitos dos eventos do caso foram baseados em relatos de testemunhas emocionadas e influenciáveis, como a família Hodgson e os investigadores paranormais. A própria policial Carolyn Hibbs, que afirmou ver uma cadeira se mover sozinha, admitiu que não sabia dizer se alguém havia empurrado a cadeira discretamente. Além disso, não há registro de vídeo de móveis se movendo sozinhos. Apenas fotos de momentos suspeitos, como Janet sendo levitada, que muitos acreditam ser ela pulando da cama. O caso recebeu grande cobertura da imprensa e os pesquisadores paranormais, como Maurice Gross e Guy Lyon Playfair, já acreditavam em fantasmas antes mesmo de investigar. Isso significa que eles poderiam ter interpretado qualquer evento estranho como paranormal, mesmo que tivesse uma explicação racional. Além disso, o famoso casal Warren visitou a casa por apenas um dia e rapidamente já declarou que havia uma entidade demoníaca no local, o que gerou suspeitas de que estavam apenas buscando fama e lucrando com a história. Alguns especialistas em psicologia acreditam que os fenômenos foram causados por estresse emocional e histeria coletiva dentro da família Hodgson. Peggy era uma mãe solteira e passava por dificuldades financeiras. Então, o caos dentro da casa
poderia ter levado as crianças a buscarem atenção. A Janet, com 11 anos, estava entrando na adolescência. É uma fase em que é comum que as crianças busquem formas de chamar a atenção dos pais e de outras pessoas. A teoria é de que os eventos começaram como uma brincadeira, mas quando a imprensa e os investigadores entraram na história, as meninas continuaram com a farsa para manter o interesse da mídia. Os que acreditam que o caso Enfield foi real argumentam que os eventos sobrenaturais foram testemunhados por muitas pessoas, incluindo policiais, jornalistas, investigadores paranormais e até vizinhos. Além disso, há registros em áudio, fotos e relatos detalhados que, para eles, são fortes evidências de que o poltergeist realmente existiu. Os defensores do caso apontam que não foi apenas a família que viu os eventos inexplicáveis. Pelo menos 30 pessoas, incluindo investigadores e profissionais respeitáveis, afirmaram ter visto objetos se movendo sozinhos, ruídos estranhos e até mesmo levitações. A policial Carolyn Hips, que não tinha ligação com a família, testemunhou uma cadeira se mover sozinha e registrou isso oficialmente. O fotógrafo Graham Morris, do Daily Mirror, viu brinquedos sendo arremessados pelo quarto sem ninguém por perto e capturou fotos estranhas de Janet flutuando na cama. O vizinho, Nick Nottingham, um homem cético, entrou na casa para ajudar a família e ouviu batidas inexplicáveis nas paredes. Como tantas testemunhas poderiam estar erradas ou sendo manipuladas? Um dos fenômenos mais perturbadores foi a voz masculina gutural que saía da boca de Janet, se apresentando como Bill Wilkins. Janet foi examinada por médicos que afirmaram que, para produzir aquele tipo de voz, ela teria que forçar as cordas vocais de um jeito que poderia causar danos permanentes, mas isso jamais aconteceu. Em um teste, ela falou com a voz de Bill, mesmo com a boca cheia de água, algo que fisicamente era impossível para um ventríloco amador. A voz revelou detalhes específicos sobre Bill Wilkins e sua morte, que a família de Janet não teria como saber antes. E se a menina estava fingindo, como ela conseguiu sustentar aquela voz por tanto tempo sem se machucar? Maurice Grossi e Guy Leon Playfair capturaram mais de 2.000 gravações de batidas, vozes e barulhos inexplicáveis. Fotos mostram Janet sendo levitada e, embora céticos digam que ela poderia estar pulando, a posição do corpo e a expressão do medo sugerem algo mais assustador. Os eventos ocorriam mesmo quando Janet era vigiada de perto, o que tornava difícil para ela estar manipulando tudo sozinha. Se tudo foi uma farsa, como explicar as evidências registradas? Inúmeras vezes, investigadores relataram objetos sendo arremessados do outro lado do cômodo, bem longe de Janet. Maurice Grossi disse que viu a colher entortar sozinha e um pedaço de metal se dobrar no ar sem explicação. Em um dos momentos mais assustadores, um travesseiro foi arrancado da cama e jogado na sala sem ninguém perto dele. Se Janet era a responsável por tudo, como os objetos se moviam sem que ela estivesse por perto? Curioso, né? E, diferente de outros casos suspeitos de fraude, a Janet nunca tentou lucrar com a história. Durante anos, ela evitou dar entrevistas e se afastou da mídia, o que é estranho para alguém que teria inventado tudo por fama, né? Em entrevistas posteriores, ela afirmou que não gostava de falar sobre o caso porque foi um período muito traumático. Janet disse que anos depois ela ainda sentia presenças estranhas e tinha medo de ficar sozinha. Os que acreditavam no caso Enfield afirmam que a quantidade de testemunhas, gravações, fotos e a reação da própria Janet são prova suficiente de que algo realmente aconteceu naquela casa. Embora exista um momento suspeito, como as crianças admitindo que inventaram alguns eventos. Os defensores do caso dizem que os fenômenos mais assustadores não podem ser explicados apenas como brincadeira ou sugestão psicológica.
Mesmo décadas depois, o caso Enfield continua sendo um dos maiores mistérios do paranormal, com muitos ainda convencidos de que foi um dos eventos sobrenaturais mais bem documentados da história. Em 1979, após quase 2 anos de fenômenos assustadores, a atividade paranormal foi diminuindo gradualmente. Os eventos ficaram menos frequentes e Janet parou de manifestar os ataques mais violentos, como levitações e vozes estranhas. As crianças começaram a sair de casa aos poucos, mas a família permaneceu ali por muitos anos. Ainda em 79, Janet, que foi a principal vítima do poltergeist, foi mandada para o internato. Ela passou um tempo fora da casa para tentar ter uma vida normal, longe da mídia e de todo o trauma. No entanto, anos depois, ela admitiu que os eventos continuaram assombrando a sua mente. Margaret, John e Billy também cresceram e saíram de casa, mas em momentos diferentes. Cada um seguiu sua vida tentando abandonar o passado, mas todos confirmaram que viveram coisas que não conseguiam explicar. Peggy nunca saiu da casa. A mãe permaneceu ali até sua morte, aos 77 anos, em 2003. E mesmo depois do fim dos fenômenos, ela sempre sentiu que algo estranho ainda estava ali. Após a morte de Peggy, uma nova família se mudou para o local e pouco depois a nova moradora relatou sentir uma presença estranha na casa, reforçando a ideia de que algo ainda estava lá. Mais de 45 anos depois, a casa de Enfield ainda desperta medo. O que aconteceu ali foi uma brincadeira de crianças que saiu do controle ou uma entidade demoníaca realmente tentou possuir Janet? Bom, independentemente do que tenha sido, o caso inspirou filmes, livros e documentários, se tornando um dos mistérios paranormais mais famosos da história. Gostou desse caso? Aproveita e se inscreve aqui no canal e já ativa as notificações para não perder os próximos vídeos, tá? E me segue nas outras redes que eu vou deixar aqui para vocês. Até o próximo vídeo.